Boa noite a todos. Nosso sentimento mais uma vez de gratidão a Deus pela luta da vida, pela oportunidade de organizar. Hoje o tema, o homem de bem, através do nosso irmão Wagner, que vem nos trazer conhecimento. Nós pegamos como referência no nosso aprendizado, hoje na Escola da Terra, o nosso Mestre, Jesus. A todos nós, filhos de Deus, vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho, a paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família do lar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus recaia sobre cada um de nós. Que Maria, nossa mãe, com o manto que cobriu Jesus, possa nos cobrir também, nos trazendo serenidade, equilíbrio, muita harmonia, e possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio o equilíbrio, a serenidade, o amor que todos buscam. O tema de hoje, o homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Nós, para caminharmos nessa jornada nossa terrena de provas e expiações, praticando bem, realmente é uma tarefa muito árdua. Hoje todos nós poderíamos dizer assim, sem exceção, muitas das vezes desacreditamos da prática do bem, porque o orgulho campeia por todos os rincões. O egoísmo se alastrou de tal forma que cada um só pensa em si. E na grande maioria das vezes nós deixamos de acreditar no bem, na caridade, no amor, porque muitas das vezes a gente acha que já é tolice, porque muitas das vezes a gente tem visto aqueles que cometem delitos inúmeros se sobrepujarem
sobre aqueles que são bons, que são caridosos. Mas existe um pensamento que diz que o dia que nós colocarmos em prática a caridade, o bem que existe dentro de nós para fora, deixarmos de sermos tímidos, o mal se extirpará da terra. Se o mal ainda sobrepuja, é porque os bons são tímidos, e nós não podemos ser tímidos naquilo que tange a prática do amor, do bem e da caridade. E o Evangelho nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Essa questão, Kardec, indagando dos benfeitores espirituais, na questão 918, obteve como resposta desses abnegados que nos rodeiam, que nos auxiliam, essa afirmativa. É como Santo Agostinho, quando disse que nós deveríamos interrogar a nossa consciência todas as noites quando deitássemos, para ver se nós deixamos de praticar o bem, se nós não fizemos todo o bem que poderíamos, se nós não perdemos a oportunidade de fazer o bem a quem quer que seja, como Cristo espera que nós façamos. É difícil? É muito difícil. Se nós indagarmos da nossa consciência nesse exato momento, hoje eu deixei escapar alguma oportunidade de praticar o bem, nós vamos ver que nós perdemos muitas oportunidades, seja através de uma palavra, de um abraço, de uma oração. Então nós temos várias maneiras, várias oportunidades no nosso dia a dia de auxiliarmos aos nossos irmãos. Então você se considera uma pessoa de bem? Depois do que nós acabamos de ler, do que a espiritualidade nos informa, do que Santo Agostinho pede que a gente examine a nossa consciência, nós nos consideramos pessoas de bem? Nós temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance, sem orgulho, sem egoísmo, para auxiliar o nosso próximo, mesmo indo em desencontro com os nossos interesses? Então, uma interrogação que nós temos que fazer, é uma indagação que nós temos que procurar responder no nosso dia a dia. Nesse capítulo, Sede Perfeitos, é como se fosse uma receita de bolo. Eu sempre costumo dizer isso é como se fosse uma receita de bolo. A espiritualidade enumera aqui várias virtudes que, se nós seguirmos, nós poderemos nos considerar homens de bem, pessoas de bem, que está cumprindo as leis de amor e de caridade, de justiça do nosso Pai. Mas dentre elas existem outras, mas que essas sirvam de guia e de modelo para nós. Primeiro, o homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. A isso nós chamamos de confiança. E nós temos realmente confiança nesse Pai, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria? Ou na grande maioria das vezes a gente espera é que a nossa vontade, como a gente sempre ora no Pai Nosso, seja feita a nossa vontade, mas na realidade querendo que a nossa vontade é que seja atendida. Nós temos fé realmente nesse Pai que criou o céu e a terra e tudo que existe, na sua sabedoria? Então nós precisamos aprender a ter confiança em Deus, a ter confiança em Jesus, a acreditar na espiritualidade maior que nos assiste, nos envolve, nos intui no nosso dia a dia. Isso se chama confiança. E é o primeiro ponto que nós temos que tocar em nossos corações para que nós possamos nos considerarmos na trajetória evolutiva de um homem de bem. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Hoje,
abrindo aleatoriamente o Evangelho, quando fazia o Evangelho do culto do lar às 18h30, saiu justamente servir a Deus e a Mamon, dos bens terrenos, dos bens temporários. Depois, na abertura dos trabalhos, mais uma vez, aleatoriamente, saiu a mesma mensagem. Então é a espiritualidade nos assistindo, é Jesus nos compelindo para que a gente aprenda que nós precisamos ser e não ter. Hoje em dia nós estamos preocupados em ter, em possuir e não ser. Tudo que nós temos é empréstimo divino. Nós podemos ter os bens materiais, podemos ter casa, ter carro, ter as coisas para que a gente possa usufruir do supérfluo, mas o que Deus nos fala é que a gente dê mais valor às coisas espirituais, aquilo que nós vamos levar para a nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, que é a nossa verdadeira morada. Caixão não tem gaveta, e quando partirmos para o plano espiritual, nós vamos levar aquilo que nós cultivamos nessa existência: o amor, o perdão, a benevolência, a indulgência, a confiança. E se nós cultivarmos a avareza, a cupidez, a sexualidade, os vícios, a maledicência, é isso que nós vamos levar. Então o umbral nada mais é do que uma crosta acima da crosta terrestre, onde irmãos com a mesma afinidade vão estar juntos em uma determinada colônia. Nosso lar faz parte do umbral. Só que o nosso lar é de um grupo de afinidade na prática do bem, do amor, mais leve, mas também está no nosso órgão. Agora, aquele umbral que todos nós tememos, que a gente às vezes fala, é o inferno do Espírito, não tem inferno do Espírito. O umbral que nós todos tememos, que é aquela parte onde, no livro Nosso Lar, André Luiz descreve onde que a barba dele cresceu, onde que ele rastejava, que ele comia o lodo, onde ele foi chamado de suicida, mas ele não foi suicida consciente, mas era um suicida inconsciente, pelos vícios, pelas doenças, por todas as mazelas de que ele desfrutou na terra. Então, afinidade, ele foi para aquela região umbralina, movido pela afinidade daqueles que ali também se encontravam. Então, nós temos que dar mais valor às coisas do Espírito. A isso nós denominamos de esperança. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. A isso nós damos o nome de quê? Resignação. Então nós temos que aceitar aquilo que nós não temos condições de mudar, mas nós temos que ter sabedoria e força suficiente para lutarmos com aquilo que nós temos condições de mudar. Muitas das vezes existem coisas na nossa trajetória evolutiva que nós não vamos ter condições, nós vamos ter que aceitar, e aí nós temos que aceitar sem murmurar. Aí isso é resignação. Agora, se a gente vai com blasfêmia, porque só comigo Deus, não sei o que, reclama, nós não estamos sabendo passar pela vida cumprindo as nossas provas e as nossas expiações, e aí nós vamos ter que vir novamente até que nós possamos realmente aprender. Então nós temos que saber sermos resignados com aquilo que nós não temos condições de mudar, mas nós não podemos ficar sentados, eu sempre costumo ficar de boca aberta esperando que as coisas caiam do céu. Se há coisas que nós podemos mudar, há vicissitudes, há provas que nós podemos lutar, nós temos que lutar, e nós vamos encontrar forças, amparo, fé, que é o item 1 que nós falamos, confiança naquele Cristo que nos auxilia, que está sempre conosco. O homem de bem mistura doses abundantes de caridade e amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Isso se chama beneficência. É pagar o mal com o bem. É difícil? Ora, aquele que muitas das vezes a gente entende ser o causador
dos nossos dissabores, das nossas atribulações na vida, que nos prejudicou os nossos familiares, que são causadores dos nossos infortúnios, é difícil perdoar? Lógico que é. Mas é a paz que isso vai nos trazer. Eu ainda disse hoje, ódio, rancor, sentimento, é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Quem bate, esquece. Quem apanha, que não esquece. É o velho ditado que a gente sempre costuma falar. E aí a gente fica lembrando daquele que causou algum sofrimento para nós. E a gente sofre, ele não está nem lembrando. A gente fala o nome, até palpita, dá um taquicardia. E já está comprovado cientificamente que 80% das doenças, dos cânceres, são causados por mágoas, ressentimentos, ódio, rancor. Então, para que nós vamos cultivar isso se só faz mal para nós? Vamos pagar o mal com o bem, vamos aprender. Eu já disse aqui que o perdão das ofensas não é ter aquele que nos ofendeu, que nos esbofeteou, à nossa mesa, almoçando, jantando conosco, como a gente trata um amigo, um ente querido. Não perdoar é limpar, tirar do nosso coração, apagar aquela tortura que nos causa toda vez que se lembra daquele fato. Lógico que eu também costumo dizer, nós não somos retardados, a gente não esquece, não apaga, que aquela lição fique simplesmente para crescimento nosso, mas não para que a gente fique remoendo o passado. Eu sempre falo também, né, que quem vive no passado vive depressivo, quem vive no futuro vive ansioso. Por isso o presente é uma dádiva. Nós temos que viver hoje, agora. O amanhã a Deus pertence. O passado nós não conseguimos mudar. Então por que viver depressivos? Se nós fizemos algo de errado, pedíamos perdão a Deus, uma nova oportunidade para a gente fazer diferente. Se foi alguém que nos causou algum dissabor, que possamos também perdoar para seguir a nossa trajetória. O homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta. Chico sempre já nos diz isso. Cristo também nos disse. Nós não viemos aqui para ser servidos, nós viemos aqui para servir. E o Divaldo sempre fala, né? Nas palestras tem um velho ditado que diz: se você não, como é que é? Se você não nasceu para servir, você não serve para viver. É muito pesado isso, mas nós nascemos foi para servir. E a satisfação quando a gente pode ajudar alguém, que brota no nosso íntimo, que você pode servir um prato de sopa, um prato de comida, um pedaço de pão, um agasalho, um cobertor para uma pessoa que está com frio na madrugada. Então que a gente aprenda realmente a servir, a sermos solidários, e aí nós estaremos também no caminho do homem de bem. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem qualquer distinção. A isso nós chamamos de fraternidade. Então nós temos que ser fraternos. Todos nós estamos aqui nesse plano de provas e expiações como espíritos de terceira grandeza, espíritos imperfeitos, exilados, estrangeiros, prisioneiros, como nos diz o Evangelho, neste hospital, nessa terra malsã, nesse hospício, porque a terra é tudo isso. E nós estamos aqui resgatando os nossos débitos passados e cumprindo provas para que a gente possa evoluir mais rapidamente. O planeta está passando de provas e expiações para mundo de regeneração, e aqui só ficarão aqueles que estão imbuídos na prática do bem, do amor e da caridade, aqueles empedernidos do mal, aqueles contumazes na prática do mal. Esses serão exilados para mundos mais primitivos que a Terra. Não é, torno a repetir, que o ser humano regrida. Nós vamos com a inteligência que nós galgamos até hoje, mas vamos para
mundos mais primitivos, auxiliar aqueles que estão começando a sua trajetória. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, que nós possamos ver o que nós queremos da nossa existência. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. A isso nós chamamos de alteridade. Não tem distinção entre preto e branco, em evangélico, em espírita, em católico, em budista, em umbandista. Nós respeitamos a todos igualitariamente. Tanto é que o próprio Chico nos disse: se tivessem dito a ele, fora do espiritismo não tem salvação, ele teria caminhado por outra trajetória. Mas graças a Deus que a espiritualidade maior, através das mãos venerandas de Kardec, disse: fora da caridade não há salvação. Então não é dentro da religião que não há salvação, é fora da caridade. Toda religião que eleva o homem, torna o homem de bem, é excelente. Seja ela evangélica, protestante, católica, espírita, umbandista, budista. Então, que a gente possa respeitar em todas as suas convicções. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma a caridade como guia. A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo. Tudo o que fizeste a um desses meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, que a gente possa ter isso como bandeira, como estandarte, que é o que o Espiritismo sempre prega: fora da caridade não há salvação. Esse é o estandarte, essa é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. As palavras, eu sempre costumo dizer, convencem, mas os exemplos arrastam. Que nós possamos seguir o exemplo desses irmãos que auxiliam dioturnamente a todos aqueles que necessitam. O homem de bem perdoa e esquece todas as ofensas. Assim somos nós, né? Prometo nunca mais cometer o mesmo erro. Me perdoa, vai. E amanhã a gente chuta o pé no balde de novo. Mas assim somos nós. Nós estamos evoluindo. E aí é outro detalhe: ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. De vez em quando a gente toma uns pescoção. Mas por que eu estou passando por isso? Porque a gente precisa aprender. A dor nos chama de volta aos trilhos. As casas religiosas, na grande maioria delas, todos que ali chegaram pela dor, não foi pelo amor. Quando está tudo bonito, a gente fica em casa, fazendo um churrasquinho, reunido com a família. Mas como a água começa a bater no pescoço, a gente corre, bate o joelho no chão, meu Deus, aí a gente lembra de Deus. E pouco a gente lembra de agradecer pelo dia que nós tivemos hoje, pelo alimento que nós já tivemos, pela oportunidade de acordar, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui agora, nesta casa abençoada, para recebermos as energias que nós necessitamos para o nosso refazimento, tanto físico quanto espiritual. Então, que nós possamos aprender a dissipar essas mágoas, essas névoas que deixam o nosso coração, deixam o nosso psique todo negro. E aí nós precisamos refazer essas energias. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas e imperfeições alheias. O que Jesus disse? Onde estão os seus julgadores? Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Jesus sempre dizia isso. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sempre dava oportunidade, sempre ele perdoava. Mas nós precisamos fazer a nossa reforma moral. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, mudar os nossos pontos de vista. Nós temos que mudar.
Nós não podemos, né? Como é que é acreditar? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Nós temos que mudar. Nós já melhoramos muito já, da encarnação passada para a presente encarnação, nós já melhoramos muito, mas nós precisamos mudar. Então nós temos que ser indulgentes, porque nós queremos que as pessoas sejam indulgentes com as nossas imperfeições. Por que não sermos indulgentes com as imperfeições alheias? O homem de bem não evidencia os defeitos alheios e procura sempre o bem que lhe possa atenuar. Compreensão. Então tem que compreender. Nem todos nós estamos na mesma escala evolutiva. Uns estão mais adiantados, outros estão no meio, outros estão mais atrás, mas somos nós caminhando juntos, uns auxiliando os outros, dando a mão um ao outro e puxando, vamos comigo. E é isso que nós precisamos. Apontar os defeitos, ora, é fácil. Jogar pedra no telhado de vidro do outro é fácil, mas nós devemos lembrar dos nossos defeitos e do nosso telhado de vidro. A gente gosta quando a gente ouve uma fofoca com o nosso nome. Ah, fulano estava falando de você, você fica? Mas e por que nós gostamos de pegar o zap? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que fulano fez? E será que esse fulano, essa fulana não fez algo de bom? Não tem algo de bom que ela possa ofertar? Até os bandidos mais cruéis praticam bem. Está certo que com o grupo deles, com os familiares e mais praticam. O que foi que o Evangelho falou no começo? Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Qual a diferença nossa? Se nós amarmos só aqueles que nos amam. Se nós não começarmos a aprender a amar aos que nos cercam. O que Jesus veio e resumiu as leis de Moisés em 2 leis? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos de ser amados. Só 2 leis, fácil. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Os obstáculos existem para ver até onde vai a tua fé. Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, umas após as outras. E nós temos que perseverar. É difícil, é muito difícil. Eu deixar de ser avarento, maledicente, invejoso, orgulhoso, egoísta, impaciente, intolerante. É difícil, não vou mudar da noite para o dia, mas eu tenho que começar. E é como nós dissemos na última explanação, através da hora que despertarmos, fazemos uma oração endereçados a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos assiste, rogando proteção para o nosso dia, que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, que naqueles defeitos que nós sabemos que nós temos, possa nos ajudar a ir modificando e sermos perseverantes nessa luta, nessa batalha. O homem de bem aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. A bondade é a língua que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. A bondade é a língua que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Então que a gente aprenda a praticar a bondade, a caridade, auxiliando a todos. O homem de bem não se envaidece pela riqueza ou vantagens pessoais. O maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grandes. Então nós temos que ser humildes. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Empréstimo divino, foi o que nós falamos hoje, que caiu 2 vezes no Evangelho. Tudo que nós temos, tudo que
que nós possuímos é temporário, é provisório, é para que nós possamos usufruir nessa presente existência. Então, da mesma forma que são concedidos por Deus para que a gente possa fazer deles uso, podem ser retirados a qualquer momento. Quantas pessoas nós já tivemos conhecimento que eram ricas, milionárias e de uma hora para outra perderam tudo? Então, que saibamos utilizar os recursos que Deus nos confia para o nosso crescimento diário no nosso dia a dia. O homem de bem, se ele é superior, trata os subalternos com bondade e benevolência como irmãos. Isso é ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho pessoas sob o meu comando que eu vou humilhá-los. Muito pelo contrário, todos precisamos de todos. Quem comanda precisa dos comandados, os comandados precisam do comandante. Os superiores precisam dos comandados, como os comandados precisam dos superiores. Então, que a gente aprenda a ser humano com todos aqueles que têm a oportunidade de nos servir, como nós também devemos tratar com humanidade aqueles a quem nós temos que servir. O homem de bem, se subordinado, compreende os deveres de sua posição e cumpre com consciência. A isso se chama dedicação. O homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. A isso se chama amor. Então nós devemos respeitar todos os semelhantes com todos os direitos que Deus, que Jesus empregou para que nós estivéssemos aqui neste plano. Então, como eu disse, é uma receita de bolo. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que acha, a todas as demais conduz. Então, que nós possamos ter confiança, que nós possamos ter amor, dedicação, sermos humanos, humildes, bondosos, sermos compreensivos, indulgentes, que nós podemos ser esperançosos e resignados, que nós possamos ser beneficentes, solidários, fraternos, alteros e caridosos, sempre na nossa existência. Que Deus e Jesus possam nos dar a oportunidade bendita nos dias que ainda nos restam neste plano, a oportunidade bendita. Chico já nos dizia: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, que realmente nós possamos seguir os exemplos de Chico, deixar que os outros sejam como são, mas a nós, que nós tenhamos a obrigação de sermos melhores a cada dia. 3 verbos existem e, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Também uma lição do nosso querido Chico. Para encerrar, vou deixar essa música do homem de bem, para que nós possamos meditar sobre ela. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais
serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo nem vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa mais uma musa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Então que Deus, nossa imensa misericórdia, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos assiste, nos intui, possa continuar nos assistindo, possa continuar velando por cada um, dando-nos a força necessária, a confiança necessária para que a gente possa lutar, fazer a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, crescendo cada vez mais nessa escada evolutiva que a todos nós está reservada. Que Maria, nossa mãe, nos cubra com o manto sagrado que cobriu Jesus, dando-nos a proteção para essa semana que se inicia. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao nosso irmão Wagner pela do aprendizado. Nós sabemos que a caridade e o amor nos elevam ao nosso Pai. Sendo assim, amor e caridade. Senhor, dá-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e acolher com ternura e carinho. Irmãos, tem esse equilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso. Amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração. Compartilhe o vosso amor com os seus irmãos. Senhor,
coração, compartilhe o vosso amor com seus irmãos. Então que a gente possa alimentar nossa alma com sentimento voltado na luta do aprendizado através do nosso irmão Jesus. Alimente a vossa alma na fonte do amor, à luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo. Venceremos o egoísmo, o orgulho